Fala galera, beleza? Sim, eu sei. Eu sei que eu não cumpri com o prometido, mas eu tenho uma desculpa, que a gente é bom em dar desculpa, né? É só uma desculpa mesmo, porque o que acontece? Eu estava com um microfone piorzinho, vamos dizer assim, e aí até na gravação da segunda parte você vai notar aí mais pro final que a gravação não está tão boa. Por quê? Porque o microfone simplesmente parou de funcionar. E tem algumas atualizações aí, que agora eu estou gravando e editando para um programa da TV Tati, que faz parte do SBT. E aí eu tive que correr atrás de outro microfone, comprar. Estou aqui com ele, o famosinho microfone. Enfim, vou deixar aí no próximo vídeo um unboxing que eu fiz dele e também falando o que eu estou achando. Por mais que já tenha um monte de review na internet, eu acho que a minha opinião é só minha. Então eu vou deixar um vídeo exclusivo falando desse microfone aqui. E também tem uma coisa que eu estou fazendo nas minhas gravações, porque se você não sabe, eu gravo pelo iPhone, né? Meu celular. Enfim, e aí eu tenho uma dica para te dar. E agora, fica com a segunda parte. Eu espero que goste e me perdoe pela demora. Um abraço e até a próxima. Valeu! Vamos falar de preço? Vamos vamos ver aí. Vamos ver. Vamos começar com... Só lembrar de algumas coisas, porque o que acontece? A gente, faz 2 anos e 4 meses que a gente casou, então muita coisa já atualizou, muita coisa deve continuar o mesmo preço, então, tipo assim, esse foi o nosso. E também tem muita coisa aqui que a gente esqueceu, tem muitos itens de papelaria que a gente esqueceu. De mesas também, né? Muita coisa, muita muito coisa, detalhe. cara, entendeu? Então, assim, a gente vai falar meio que por cima aqui. E só assim, ó, rapidinho, antes da gente entrar no preço. Sejam organizados, marca tudo, porque quanto mais próximo do casamento, mais coisa. Ah, tem que comprar tal coisa. Ah, tem que fazer tal coisa. Então, pra não ficar uma loucura, quanto mais próximo do casamento, mais loucura fica, já fica com essa dica de o imprevisto acontece, tá? Sempre vai acontecer alguma coisa, tem que comprar tal coisa. Tem que comprar, então organiza, põe tudo no papel. Eu e o Pedro, a gente tinha o planner, tinha no computador, tinha no celular, a gente tinha um grupo nosso. Então, organizam tudo, mandem um pro outro, tudo organizado, porque sempre, né, amor, é muito pequeno o detalhe. Nossa, tem que comprar um lacinho pra pôr na pontinha do negócio. Então, sempre vai ter um detalhezinho que você vai ter que gastar ali. Bora pro fornecedor, porque senão esse vídeo vai ficar 3 horas. A gente ama tanto o assunto de casamento, a gente ficaria aqui, viraria a noite falando de assunto de casamento aqui e a gente vai embora se deixar. Eu achei que ia ter 5 minutos. Não, jamais vai ter 5 minutos. Vamos falar de fornecedor para não ficar muito longo, muito extenso esse vídeo. Vamos começar com nada menos, nada mais que Thiago Carvalho, nossas fotos. Thiago Carvalho. Mais uma aspas, isso foi fechado há quase 3 anos atrás, que a gente fechou com muita antecedência nossos contratos. Sim. Então, esses aí foram os valores de 3 anos atrás. E hoje ele nem atende mais. Hoje ele já nem atende mais. O Thiago, a foto mais álbum, ficou 9.100. A gente fechou, a gente ganhou inclusive o álbum no pré-wedding com a dele, né, amor? Sim. Então a gente fechou o álbum, ganhamos o álbum no pré-wedding, mais as fotos com ele, né? E também as fotos do pré-wedding, né? Óbvio. Então o Thiago ficou em 9.100. Marinho, nosso filmmaker top. Marinho. O Marinho, cara, foi uma grata surpresa. Eu escolhi e você avaliou, né, amor? Porque a Rubia tava mostrando alguns pra mim e eu falo, não, tá maluco, olha isso. Tinha uns caras que filmavam a festa acontecendo aqui, eles filmavam o pasto com o gado lá, mas o que tá acontecendo aqui os caras não filmavam, né, amor? Lembra? Não, uma qualidade horrível, terrível. E aí a Rubia me mostrou o Marinho. Falou, amor, o Marinho fez o casamento da nossa madrinha aqui, né? Aí eu olhei e falei, amor, mas deve ser muito caro. Eu achei que ele fosse caro pela qualidade do vídeo dele, cara. Eu falei, os caras devem cobrar, sei lá, 20 mil reais. E a gente fechou o pacote completo, né, de não sei quantos filmmaker. Eu acho que eram 5 ou 6 filmmaker. E mais drone. Mais drone, e aí também ele cobriu o pré-wedding nosso, enfim. Ficou em 3.900. De foto, calma aí, só pra terminar, né, porque daí no caso de foto aqui a gente gastou 900 mais 3.900 de filmagem, e aí a gente fechou mais ainda o coreto. Coreto foi o nosso totem, tá? Totem, a fotinha lembrança que vocês levam pra casa. A foto lembrança. E aí o coreto foi mais 3 mil reais. Um serviço também excelente, era uma máquina... Muito legal, muito bacana. Era uma máquina lambi-lambi de foto, antiga, vintage.
totalmente vintage, porque o nosso casamento foi vintage. Um cenário surreal de lindo. E eles vinham e montavam um cenário ainda. E o mais legal era que quem operava essa lambi-lambi, essa máquina, eles também vestiam a caráter, né? E também era do Thiago. Agora eu não sei como é que tá, não sei. Eu não sei se tem mais coreto ainda, mas enfim, é muito bacana. Foi muito bacana, muito bonito. Foi um evento à parte dentro do nosso casamento, cara. Porque a gente queria foto, mas a gente não queria, né, nada contra quem queira também, repetindo isso de novo. A gente não queria Kombi, a gente não queria espelho mágico, que mais? Cabine, a gente não queria nada disso. A gente queria alguma coisa que combinasse com o estilo do nosso casamento. Que fosse tão lindo e tão rústico quanto a nossa decoração. Então a gente escolheu pelo coreto por conta disso também, que era super elegante, ficou super fino e super combinou com o nosso casamento. Boa. Seu Hugo, JHC, que foi os músicos do nosso casamento, da cerimônia. Cara, seu Hugo, sensacional. Seu Hugo, maravilhoso, amor, impecável. A gente fez a nossa reunião com ele. E na primeira reunião, você lembra que ele ainda tocou Aleluia pra gente no violino? Foi no violão. No violão. No violão, ele fez o solo. Eles são, o seu Hugo, se não me engano, é um dos pioneiros aqui em Taubaté, JHC. Muito bons, com som fino, né, amor? O filho dele estudou lá fora. O filho dele estudou pra fora. É muito bacana, muito bacana mesmo. Ele deu alguns toques pra gente, ele ajudou bastante. Se emocionou junto. No dia do casamento ele chorou. Então, assim, viveu ali junto com a gente. E foi muito bacana, foi um dinheiro muito bem investido. Muito bem investido. O seu Hugo, que a gente fechou o quarteto, né, como o Pedro falou, foi o violino, foi o teclado, o sax e a percussão ficou em R$ 2.500. E ó, cara, a banda na cerimônia faz toda a diferença, velho. Faz. Novamente é um outro evento dentro do nosso evento. Que, cara, fica muito bonito. E eles, eles se vestem muito elegante, a JHC, eles têm esse cuidado, né? Então, super recomendo ele, inclusive. Aí vamos para a nossa querida Bruninha, que foi a nossa celebrante. A Bruna Bifadel, foi ela quem foi a nossa celebrante. Nossa. Foi eu que achei a Bruna também, eu acho, né? E a gente fez a reunião com a Bruna, muito, muito detalhista. Ela é muito atenciosa. A gente fez várias reuniões, se não me engano, né? Sim, foram Contamos a nossa história de vida desde o começo, do nosso namoro. Então a Bruna, ela é muito detalhista e todo mundo saiu elogiando ela, porque ela fala muito bem, ela emociona, ela sabe conduzir, essa é a literalmente, palavra. É literalmente essa palavra. Essa é a palavra, ela sabe conduzir. Ela vai na emoção, a hora que tá ficando muito emotivo também, aí ela já sobe de novo. A energia vai lá em cima. A energia vai lá em cima. E aquela coisa, eu lembro muito, ela chegou e a gente teve uma emoção ali no começo da cerimônia, a hora que a Rúbia chegou para subir pro altar, e ela percebeu que tava aquela tensão ali, ela pegou, toma um pouco de água, tipo, ela quebrou total ali, tá ligado? Tipo, a gente tava... Muito ela eufórico. chegou, toma um pouco de água, aí a gente foi, tomou um pouco de água, aí ela pegou e falou assim, ó, olha pros seus convidados, olha como tá o seu dia, olha como tá a festa, sabe? Aí a gente pegou, olhou pra trás, olhou aquele rostinho, e eu tenho isso muito na memória, sabe? Na hora também de ler a carta, né? Só uma aspas pra quem não sabe, né? Não é um assunto que eu quero falar disso por aqui, porque é um assunto que me machuca, mas a gente casou 8 meses após a partida do meu pai. Então, a hora que eu cheguei, que foi quando eu vi a foto do meu pai, eu fiz questão dele estar presente lá. E não quero falar desse assunto, que é uma coisa que eu choro. E quando eu vi a foto, eu me emocionei. E daí foi a hora que ela veio, me deu água. Na hora que eu li uma carta, eu li cartas abertas ao meu pai. Foi a hora que todo mundo se emocionou. E daí tava todo mundo chorando, aí falando de energia. Tava aquela coisa emotiva, ela já jogou todo mundo pra cima de novo. Todo mundo feliz, dando risada e viva os noivos. Foi muito bacana. Ela tem um time muito bom, velho. E fala muito bem. A Bruna fala muito bem. É impecável a Bruna. O texto dela é excelente. E eu não sei se eu falei, mas repetindo, a Bruna foi 2.900. Rancho Mustang foi o nosso lugar do coração. Foi o maior contrato também, foi fechado. O nosso maior contrato. A Débora e o nosso querido Fábio, que não está mais com a gente, né? Partiu também tem uns meses, né, amor? Sim. Mas quero deixar essas aspas aqui. Eles foram pessoas excepcionais na nossa vida, Débora e o Fábio, né? Desde o começo nos trataram muito bem. Foi inclusive o Fábio, né, amor? Que nos recebeu. Nossa, nos tratou, assim, excepcionalmente bem, muito bem. E detalhe, que a gente chegou de carona, a gente não estava bem vestido e o tamanho do local, a imponência que era aquele lugar... É surreal. Que é, né?
né? Que é o lugar, a leveza que a Débora tem, que você vê que é uma mulher fina. E a gente chegou lá e eles trataram a gente de igual para igual. O Fábio nos recebeu super bem, né, amor? Foi. Tanto que foi um dos pontos que ganhou a gente, porque a gente foi visitar para ver o lugar e a gente já saiu dali com o contrato fechado, praticamente. Saiu fechado, praticamente não, foi fechado, porque depois a Bruna ficou de mandar, né? Não, é que a gente mudou mais alguma... a Débora. A gente mudou mais algumas coisas, mas a Ruby falou, ó, eu quero uma passarela com árvores francesas, eu já quero isso, eu quero aquilo, eu quero fogueira... Não sabia nem o preço, eu quero aquela fogueira que você falou que tem, que o Fábio falou que... Tochas. As tochas que ligavam perto da cascata da piscina. A gente falou, eu quero também, e isso, a mesa do bolo vai ser aqui, naquele momento. Detalhe, o rancho... Quando a gente foi visitar, o Fábio levou a gente primeiro na casa da noiva. A casa da noiva, meu irmão, só entra lá no perfil deles pra vocês darem uma olhada, é surreal. Isso. O Pedro olhou pra mim com o olhinho cheio de lágrimas na casa da noiva. A gente não tinha nem visto ainda onde seria o espaço do casamento, né, amor? Ali a gente já sabia que ia ser ali mesmo, a gente já tinha sentido no coração que era o Rancho Mustang. Sim. Muito, muito demais. Comida, bebida, até como é que fala? As pessoas que trabalharam no dia do casamento, nosso maître, colaboradores. Todo mundo fazem total diferença isso também, tá? As pessoas que vão trabalhar também no dia fazem total diferença. E eles são todos muito simpáticos, muito atenciosos. E o rancho, a gente teve... Foi bebida, buffet, decoração e o espaço, né? Isso. Tudo com os adendos de contrato. Na verdade, a gente não achou o contrato em si, né, amor? Mas foi mais ou menos 53 mil. Só a parte da Débora. Só ela, né? Isso tudo que a gente falou. Foi o nosso maior contrato. Foi o nosso maior contrato. A gente fechou uma banda também de pagode, óbvio. Isso aí foi coisa dela. Claro que ia ter um pagode, né? Não ia ser só o DJ ali, porque só o DJ a gente queria o diferencial. Sim. Tivemos um pagode, frequência, o Rony, muito gente boa, os caras muito animados, muito animados. Os caras tocaram modão, mano, no meio do casamento. Sensacionais. Eles sabem conduzir também o negócio ali, faz ficar um festão. Ficaram mais do que o contrato, né, amor? Nossa, bem mais. Ficaram bem mais que o contrato. Sensacional, pagode frequência. O pagode ficou em R$2.000. Thalita Lisboa, que foi a nossa cerimonialista. Foi ela aí. Foi um dos últimos contratos. Foi um dos nossos últimos contratos. Isso. Super atenciosa também a Thalita. Ela foi ela e o marido dela, né? Inclusive no dia do nosso casamento, que ela tinha acabado de ter um filho. De ter neném. Foi o primeiro filho dela. Mas também super atenciosa. Ela foi bastante nossa linha de frente ali. Nos ajudou bastante também. O marido dela, inclusive, devia entrar também pro ramo, porque foi muito bem. Deu muito bom, deu muito certo. A Thalita a gente fechou, na época foi 3.325 o nosso contrato. Isso. Com a Thalita. E a Thalita, ela não tinha a questão, tem alguns cerimonialistas que faz parcial, faz só do dia, faz só não sei o quê. Não, a Thalita era um valor por tudo. Por tudo, ela fez tudo. Não tinha outros pacotes. Como a gente já tinha fechado muitas coisas... A gente só mandou os contratos para ela fazer conferência, né? Ela confirmou presença, sabe? Ela ficou ali, Pedro, tem que fazer tal coisa, Rubio, tem que fazer tal coisa e tudo mais. No dia da festa, ela deu um apoio, né? Antes de começar a festa, para ver o que tinha, o que não tinha. Isso é muito importante. Conferência de contrato, Conferência de contrato. Tal pessoa entregou tal coisa, tal não sei o quê. Tanto que no dia do casamento, eu fui para ela e falei, Thalita, qualquer problema que tiver, não quero que chegue até a Rúbia. Chega até mim primeiro. Eu vejo. Se eu não conseguir resolver... Eu vejo se eu falo com ela, mas deixa ela lá se arrumando, deixa ela fazendo as coisas dela, enquanto eu resolvo aqui, eu dou o meu jeito. Certo. E aí até aconteceu 2 coisinhas lá, e ela falou comigo. E já tá tudo resolvido, né, amor? Eu consegui resolver ali na hora, e foi isso. Excelente profissional também. A gente tava falando do terno, o terno do Pedro a gente falou, mas não falou do valor. O terno do Pedro que a gente fechou lá no Mega Moda, aqui em Taubaté mesmo, com o Márcio, que é o dono da loja, também muito atencioso, Nossa, tá? demais. Todo mundo da loja. O Pedro chegou falando o terno que ele queria, a forma que ele queria. Mostrei foto e ficou igualzinho. Ficou idêntico. E o Márcio colocou, ficou muito legal, eu vou fazer da forma que você quer, do jeito que você quer, e saiu sensacional. Márcio, Mega Moda, o terno do Pedro ficou em R$1.000. Só o terno do Pedro. O meu vestido eu aluguei em São Paulo, porque aqui eu não gostei de nenhuma loja. Eu rodei aqui em Taubaté, não gostei, achei o vestido aqui em Taubaté, algumas lojas que eu fui, um vestido muito encardido, umas coisas muito nada a ver. Eu não gostei particularmente. E eu fechei numa estilista polonesa lá em São Paulo, chamado Maile Zakowski. Ela lá em São Paulo, no Jardim Paulista, se eu não me engano.
E o meu vestido ficou em 4.100, já com a lavagem. Então, eu fechei meu vestido lá. Meu vestido foi todo princesa, todo trabalhado, todo bordado em Swarovski. Lindo, do jeito que eu queria. Eu fechei um ano antes, eu não mudei, porque aquele lá era muito mais além dos meus sonhos. A minha mãe, quando viu a primeira vez, quando a gente foi, se emocionou e falou, filha, é esse? E era aquele mesmo. Lindo. Show de bola. Então, o vestido da Miley Zakowski, 4.100. Aí, teve alguns adereços meus, né? Que foi o meu buquê, que eu quis fazer artificial, porque eu quis fazer o permanente, né? Porque eu falei, eu vou gastar R$400 pra fazer o de flor natural. Ele vai morrer depois, né? Pra eternizar também fica uma carinha muito cara. E eu quis o permanente. O permanente eu mandei fazer e ele é perfeito, de lindo, meu buquê. Tá eu aqui amo até meu buquê. hoje. Tá aqui até hoje. Inteirinho. Tá com um pouquinho de pó, coitado. Mas ele tá aqui até hoje. Dá pra ver. O meu buquê eu fechei com a Karen, que veio do Rio de Janeiro, meu buquê. E ele ficou em R$400. O meu acessório de cabelo também, ele veio do Sul. Uma mulher que ela faz o trabalho artesanal, faz à mão. Nossa, lindo. Ficou. Eu não queria coroa, que nem todo mundo usa. Eu queria só um enfeite no cabelo de lado. Ficou em R$250. Lindo. Ficou bem bonito. Ficou muito bonito. Ele é lindo, 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 lindo. O sapato do Pedro, né, amor? Importado, Mercado Livre. Acho que não Seu foi sapato? nem... Mas Acho que é não foi nem muito R$100, bonito. acho que foi R$80, se não me engano. A minha sandália... mas tava bonito. Não, tava bonito. Lindo. A minha sandália, eu fechei, eu comprei... Qual é o nome da loja, né? Esqueci o nome da loja que eu comprei. Eu sei que eu achei no shopping São José. Eu paguei R$400, linda, parece que é Cinderela, mas eu só fiquei com ela no casamento. Só na cerimônia. Só na cerimônia. Porque o meu vestido pesava 10 quilos. Eu não tava aguentando nem o peso do vestido, ainda mais o meu peso do vestido no salto não deu. Então eu saí da cerimônia, já coloquei meu chinelinho. Mas meu vestido, minha sandália ficou em R$400 também. Maquiagem, querido, maravilhoso, super indico o Diogo Pérez, de Pinda. Maravilhosa, não tenho nem o que falar. O cara é surreal. Ela foi fazer o teste, ficou 4 dias com a maquiagem. Ai, que absurdo, André Henrique. Tomei banho, tá? O Diogo, maravilhoso. Eu já queria ele. Quando a gente falou no casamento, eu falei, eu vou fechar com o Diogo, eu não quero saber. O Diogo, não sei, eu nem sabia o preço dele ainda. E Na agora época, tá bem mais caro, nossa, hein? agora o Diogo eu acho que tá umas 4 vezes o valor que eu paguei. Eu paguei R$750 na maquiagem na época. E eu fechei com ele com 1 ano e pouco de antecedência. Eu fechei o contrato no final de 2021, se não me engano, foi quando a gente fez... Foi mesmo, eu liguei pra ele em dezembro de 2021, a gente casou em 2023. Mole. Falei, já pode fechar o contrato? Ele pode. Falei, então já manda pra mim que eu já vou assinar e já vou pagar metade já, que é pra não ficar assim o meu dia. Então, o Diogo, R$750. O meu cabelo eu fechei com a Marci, maravilhosa também, super atenciosa, uma querida Marci. E eu escolhi só um detalhe, o meu maquiador e a minha cabeleireira foram só meus, tá? Pra quem se arrumou comigo no dia, algumas madrinhas. E a minha família era só meu. A Marci também, foi uma equipe da Marci pra arrumar eles, mas a Marci foi só pra mim, assim como o Diogo foi só pra mim. A Marci com o teste e o meu cabelo, porque eu precisei fazer um teste, porque eu não ia ficar loira, acabou que eu fiquei loira e ficou em R$800 o meu cabelo. Isso aí que ela falou, da noiva ter o cabelo e a maquiagem só dela, é muito importante. Muito importante, pra não ter atraso, né? Cara, porque Imprevisto, atraso. Porque assim, ó, vamos supor, pega um maquiador pra todo mundo, aí acaba atrasando a noiva, pô, tá ligado? Ou acaba fazendo a noiva muito cedo, não dá certo, cara. Então, de verdade, mulheres, se preocupem com isso, porque é um ponto muito importante. Muito importante. Então, o meu cabelo ficou em R$800 com o teste. E aí também teve o nosso DJ, que foi DJ iluminação ali no dia. Foi a única coisa assim que a gente deixou a desejar um pouco ali na parte da entrega de serviço, mas enfim, foi uma coisa mínima porque a gente tinha fechado a banda, mas cara, a gente não conhecia. Quem era o convidado, na verdade, não percebeu, né, amor? Foi bastidores mesmo, literalmente. Foi a gente que estava envolvida, a gente queria uma coisa e acabou não entregando aquilo e a gente ficou um pouco chateado com isso na época, mas já passou. A banda, putz, cara, o Rony salvou demais. Foi entendeu? Mesmo. Assim, e também o DJ acabou que, não sei se ele não sabia, mas ele não contava com a falta de internet no local. Então, assim... Não deixa de ser um despreparo da empresa, né? Mas eles não contavam com algumas adversidades, vamos se dizer, e acabou não entregando aquilo que a gente tinha pedido, algumas músicas e tudo mais. Mas foi só a gente que notou isso aí. Então, assim, mas a gente gastou quanto? R$3.000.
R$3.000 nisso. R$3.000. Mas ainda era necessário que eles estivessem lá. Fizeram a nossa entrada, teve algumas músicas, porque a banda não tocou às 5 horas, entendeu? Eles tocaram ali 1h30, teve um intervalo de uma meia hora, tocaram umas 2 horas, 2h30, que eles passaram um pouco do contrato. Então, nesses intervalos, tinha que ter um DJ, tinha que ter uma música ali, né? E aí, eles supriram. Então, é isso. É isso. Então, esses foram os contratos principais, os contratos fechados. Mas fora isso, eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas que a gente não lembra o valor, que já tem um tempo já. Acabou passando, né? E a gente teve algumas coisas aqui que a gente comprou que eu lembrei de pôr, tá? Mas fora isso, teve muito mais coisas. Nossa. Teve a Graph Store, né? Que fez nossos convites de casamento aqui em Taubaté. O convite, a gente fez assim, eu fiz o convite, eu só mandei pra ele imprimir. Aí ele me deu alguns toques de qual papel usar, cara, pô, o Felipão, gente boa demais. Daí ele falou, ó, usa tal papel, usa isso, usa aquilo, compra lá no Mercado Livre que isso aqui vai ser mais barato, que foi a folha, o papel vegetal. Sim, folha vegetal. Papel vegetal, aí teve sisal, teve isso, teve aquilo, ele deu algumas dicas pra gente boa demais e... foi isso. Então, tipo assim, a gente enxutou isso aí no orçamento, porque a gente colocou a mão na massa, tá? Isso é uma coisa também. Sim. Se você puder colocar a mão na massa, é melhor, porque daí você não tá pagando serviço de outra pessoa, entendeu? Exatamente. Mas só um resumão. Então, dos padrinhos. A gente não teve presente pros padrinhos no dia do casamento, tá? Aí, no nosso convite pros padrinhos, já foram big de um presente. Sim. Então, a gente não deu rosa pra padrinho, pra madrinha. Não. No dia lá, No dia não teve nada pros padrinhos, porque eles já tinham ganhado o presente, que foi o convite. Que os padrinhos foram uma caixa de MDF personalizado com a nossa logo vazada, assim, linda. Aí as caixas dos padrinhos foram a caixa dos padrinhos, uma bebida específica pra cada um. Teve padrinho que ganhou uísque, teve padrinho que ganhou vinho. Teve padrinho que não bebia, que ganhou coisa de café, né? Café. Teve padrinho que ganhou champanhe. Nescafé Gold. Nescafé Gold. Nossa, teve padrinho que ganhou o Xandão. Ganhou o Xandão. E todos eles eram a bebida, a taça ou o copo, né? Dependendo da bebida. E com um fundo de... O que tinha no fundo mesmo? Era uma palha. Era uma palha, com uma palhazinha. Muito chique. A caixa dos padrinhos. Aí a gente teve gasto com a bebida do casamento, que era pra passar na hora da gravata. Os adereços da festa do casamento, não colocamos pluma não, tá, gente? Era só o adereço da gravata. Aí teve a caixinha de Pix, que a gente mandou fazer uma caixa de MDF personalizada, com o nosso QR Code do banco, com o nosso nome, super lindo. Eu mandei fazer um cabide pra pendurar o meu vestido. Teve flâmbulas, que foram que a gente colocou no nosso casamento. O sinete foi o que a gente selou nossos convites, que veio da Suíça, né, amor? Foi. O nosso sinete lindo. Suíça ou Suécia? É uma coisa assim. Aí teve o sinete, aí teve o forninho também, que a gente comprou. Os convites foram o que a gente fez lá com o Felipe. Teve o convite dos padrinhos também. O convite também, que era o manual dos padrinhos. O convite, que era uma convocação, lembra? A convocação dos padrinhos, manual dos padrinhos, o convite dos convidados, as tagzinhas que a gente fez. Tagzinha, foi. Uma tag de convite individual para cada pessoa com o seu nome. Sim. A gente fez também umas tagzinhas para colocar no mel, que a gente deu de lembrancinha. A lembrancinha do nosso casamento foi mel, foi um pote de mel lindo. E o convite também teve, a gente fechou com o sisal e a flor desidratada. Então também teve esse gasto. As lembranças que foi o mel, né, que a gente fez num potinho de vidro. O potinho de vidro e o mel a gente ganhou. Sim. A gente só comprou as rolhas, mandou fazer a tagzinha e o sisal. Foi. E colocamos a mão na massa também. Sim. O cesto da florista. O cesto a gente... Era uma amiga, né, que não foi o cesto? O cesto da florista foi a Elô. A Elô que arrumou um cesto pra gente. E a gente só comprou as pétalas de rosa, que daí a gente comprou a pétala natural mesmo. A gente comprou... Então, o cesto da florista a gente pegou emprestado e compramos as pétalas só pra jogar. As pétalas pra jogar, foi. Aí a gente imprimiu umas fotos no nosso casamento. Teve umas fotos do meu pai, fotos da avó do Pedro. Né? Foi uma homenagem que a gente fez um cantinho. Foto pessoas... e... a moldurinha, a moldura, fora as plaquinhas que a gente mandou fazer também. As plaquinhas. As plaquinhas. Com alguns dizeres, né? Isso, com alguns dizeres. Fora também tem um casamento no civil. O nosso casamento foi com efeito religioso. Então a gente foi antes, no cartório, a gente casou. E depois a gente deixou tudo com a Bruna, porque a Bruna faz o casamento com efeito civil e depois a Bruna resolve tudo pra gente. A gente assina lá com ela e ela resolve, né, amor? Só explicando, a gente sinalizou
a intenção de casar para que a nossa celebrante fosse lá, pegasse o documento, levasse pro dia do casamento para de fato a gente assinar o casamento. Sim. A Gabi falou que a gente casou lá, não, a gente não casou no civil. Assinar, a gente sinalizou que a gente iria casar, que seria um casamento com efeito civil, levamos pro dia, pra cerimônia, pra gente de fato casar. Exato, foi desculpa, meu amor. Não, tudo bem. Aí a gente pagou a parte os doces finos, as forminhas dos doces, a bebida o nosso champanhe, né, amor? O nosso champanhe e o champanhe dos padrinhos, né? Detalhe, a gente teve que comprar champanhe pra fazer um brinde lá na hora, depois do casamento, a hora que a gente entrasse no salão de festas. E aí eu perguntei pra dona, você vai servir o vinho no salão? O vinho não, o champanhe. O champanhe no salão? Ela falou assim, não, a gente leva só a taça. Eu falei, amor, pega o mais barato. Já não tinha mais dinheiro, irmão. Já era maio. Já tava acabando o dinheiro. Aí ela veio com as tacinhas, o pessoal falando, nossa, que champanhe delicioso. Nossa. Não é mesmo? Qual que era o nome? Sei lá. Cerezer. Não era o Cerezer, não, amor. Era mais barato. Era Cerezer. Amor, não era o Cerezer. Eu acho que era chuva de prata. Pior ainda. Enfim, foi muito bacana. E todo mundo elogiou, tá, gente? O que os olhos não vê, o coração não sente. Sim. As bebidas do brinde, as plaquinhas, os porta-retratos, a aliança, que é muito importante. Aliança. Que a gente fechou também bem próximo ao casamento, né? Sim. E eu acho que é isso. E fora os mínimos detalhes, né? Das outras coisas que a gente, como a gente falou, e tô repetindo novamente, que foi os detalhes do nosso casamento. Pequenas coisas, né, amor? Tem muita coisa. A gente não consegue lembrar, porque foi muita coisa. Se a gente fosse falar especificamente de tudo aqui, a gente ia ficar dias aqui falando, porque a gente, como eu falei, a gente ama esse assunto de casamento. Sim. Mas os votos do casamento, uma outra dica também, né? Tá? Voltando pras dicas. Voto do casamento, não deixe de escrever no dia, tá, meu amigo? Por favor, porque senão no dia você tá nervoso, às vezes tem pessoas que vai engasgar no dia, de escrever ali, não sabe o que fala. Então prepare isso aí, porque é um detalhe. Inclusive a Bruna cobrava isso da gente antes, né, amor? Bem antes. Pra gente já tá fazendo isso antes, então a gente fez com antecedência também os votos. E é isso. Então, foi isso. Acho que ficou maior do que a gente queria o vídeo, mas acredito que tenha ficado bem completo. A gente conclui esse assunto de casamento, tá bom? Vamos pro próximo agora, porque no dia seguinte a gente foi pra nossa lua de mel. Que eu tô ansiosa pra falar disso. Isso, a gente foi até o outro lado do mundo. Então a gente vai fazer um roteiro aí também. Pra quem assistiu o vídeo vai ter um roteiro. Pra quem sabe alguém se interesse por lá, né, pelo lugar pra ir, vai ter um roteiro aí. A gente vai dar de presente. E é isso. Então, caso vocês tenham dúvida de algum dos nossos fornecedores, tem alguma dúvida sobre o casamento, a gente adora falar desse assunto de casamento. Pode mandar uma mensaginha, pode deixar aqui nos comentários, pode chamar a gente no Instagram, que a gente tá aqui a dispor para ajudar vocês. Então, qualquer dúvida de valores, de fornecedor, alguma dica, alguma opinião, pode deixar aqui com a gente. Deixa nos comentários, deixa lá pra gente, que a gente vai responder todo mundo. E é isso. Não esquece de seguir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E se inscreve no nosso canal se fez sentido pra você, beleza? É isso. E agora fica aí com o nosso teaser de 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Meu Deus do céu. Valeu por ter chegado até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Beijo. Rúbia, meu amor, nosso dia chegou, e ele traz consigo um enorme misto de emoções e poder da realização do nosso maior sonho. Um sonho que Deus nos permitiu viver, somente para provar o quanto Ele é Deus e que aquele acaso de nos reencontrarmos naquele dia, naquele horário, naquela academia, já fazia parte do propósito dele. Eu sempre pedi a Deus que me apresentasse alguém que me aceitasse do jeitinho que eu sou. E na verdade, você chegou e me fez descobrir que eu posso ser ainda melhor. E hoje eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Foi por todos os seus jeitos e trejeitos que me apaixonei e me apaixono diariamente. São detalhes que vivemos e que me fazem agradecer por Deus não ter escutado a minha mente e sim ter lido meu coração. Por isso, só hoje eu sei o quanto eu já precisava de você antes mesmo de te conhecer.
E hoje estamos aqui, diante de pessoas queridas, para declarar o nosso sim até depois do fim. E somente eu, você e Deus sabemos o que passamos nesse longo período. Mas estamos aqui hoje para declarar todo o nosso amor, primeiramente a Jesus. Pois através do amor dele estamos aqui. Através da infinita bondade e de todo amor e cuidado de Deus, estamos vivendo hoje um dos dias mais felizes da nossa vida. E eu te juro, te amarei e te respeitarei eternamente. E te peço, nunca se esqueça disso. Eu te amo além da vida. Devem saber que não existem casais perfeitos. No entanto, existem os casais que decidem que o seu compromisso com o outro vai ser sempre muito maior que as suas diferenças. A partir de agora, vocês devem guardar essa corda com todo carinho e com todo zelo, porque ela é a lembrança desse dia. Ela é a lembrança, acima de tudo, do compromisso que vocês assumem um com o outro e que vocês assumem com Deus. Eu tenho a alegria de declarar vocês casados.